Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. É um prazer falar do sul do país para os demais estados deste país afora. Vamos mudar um pouquinho. O nosso podcast de hoje, ele vai quebrar todas as regras, começando que a abertura não vai ser aquela abertura informal, foi apenas o início. O que vai mudar? Hoje não veio o meu parceiro aí que lida com vídeo, com som. E o que eu vou fazer? Nosso convidado de hoje, nós vamos fazer o seguinte, ele vai falar de uma coisa que é novidade no Brasil. Dá só um início, assim, tu vai ser responsável pelo quê? Chiarelli, assim, ó, nós estamos montando e montamos um projeto da Nossa Senhora da Montanha, Tá? no município de Marques de Souza, na propriedade da família De Gasperi, que nós chamamos lá da Montanha dos 14 Municípios, uma das vistas mais lindas do Rio Grande do Sul, mais imponentes, que tem um turismo pronto lá a 4,5 km da 386. Então segura aí, pessoal. O assunto ele vai começar nessa pegada aí. Como eu tô sozinho, eu já esqueci de uma coisa. Vai passando os patrocinadores, nós vamos falar do nosso patrocinador. E hoje não vai ser naquela ordem. Então vamos falar aqui, ó. Esquina 35. O que é o Esquina 35? Nós estamos aqui com Leudir, é Leudir, né? É Claudir, o Leudir é o meu irmão. Ó, essa confusão, Claudir. Não faz mal, é tudo irmão. Nós estamos aqui com Claudir De Gasperi, tu pode pegar a tua água mineral, Claudir fica bem à vontade, pode abrir a canequinha, cuida se não tem nada dentro da caneca, que esses dias tinha uma lembrancinha ali e o Juca tomou com lembrancinha e tudo. Então dá uma olhada se não tem um bilhetinho ali Mas dentro. vai que é bom. Pessoal, então assim, ó, já estamos falando aqui da caneca, tá? Da Esquina 35. Você que não adquiriu ainda, essa aqui já é dele, é de graça por participar do programa. Essa caneca, carinhosamente chamada como a Stanley de Lajeado. Vamos fazer o quê? As pessoas gostaram, estão comprando, e cada vez que você adquire essa caneca aqui, você está ajudando a Quicrê, a marca do bem. Vamos ver quem vai passar aí mais. Nós temos mais apoiadores aí. Por enquanto, tá só na Quicrê, tá na Esquina 35, mas nós temos o CP Music. CP Music é o Carlos Paida, que faz a parte aí da sonorização, faz a parte de tudo. Hashtag Corretor Chiarelli. Chiarelli é o meu nome, é esse que vos fala. Pessoal, nós temos tantas oportunidades, você entra no canal de YouTube, hashtag Corretor Chiarelli, tem inúmeras oportunidades do município de Lajeado, Rio Grande do Sul. Apartamento, sobrado, casa, terreno, condomínio, o que você quiser. Mas tem que entrar lá. Então, assim, tá passando ainda aqui o CP Music, já falamos. Já vamos entrar com a participação aí do De Gasperi e podemos falar também mais aqui do último apoiador, que é o canal Paródia Gospel. Canal Paródia Gospel, do nosso amigo lá do Rio de Janeiro, que fala sobre política. Imagina, fala sobre política, um assunto bem atual. Então, você que gosta de acompanhar a política, entre em contato, acesse ali o canal Paródia Gospel. Agora, falado tudo que tinha que falar, quebramos os protocolos, nós estamos aqui com uma pessoa que está cuidando também, uma amiga, né? Uma amiga minha, mas companheira, né? Minha namorada. Namorada que veio lá do Pará. Olha só, veio do Pará e está participando aí. Mas vamos lá, De Gasperi. Então, vamos já entrar no assunto aí do que vai acontecer lá começando pelo princípio. Existe Nono De Gasperi, tá? Que é o que começou com tudo. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos, na verdade, em 5 irmãos e uma irmã. E nós temos um irmão falecido, que é o Edson, né? Ele é o irmão mais novo dos irmãos, e depois dele tem uma irmã, que faleceu no ano passado de Covid, né? E com relação ao Edson, tem uma história muito incrível sobre ele, né? Que há 27 anos atrás, ele caiu do 8º andar de um prédio. Olha só, pessoal, nós vamos voltar um pouquinho. Olha só o que o De Gasperi vai falar. Eu vou chamar De Gasperi para não errar o nome. Olha o que ele vai contar. O Edson, há 27 anos atrás, o que aconteceu? Ele caiu do 8º andar de um prédio e sobreviveu. E aí vem uma história que faz parte agora do projeto lá da montanha, do milagre que existe, reconhecido hoje pela Igreja Católica. Quando o Edson caiu, há 27 anos atrás, ele ficou 56 dias na UTI e ele estava praticamente morto. Chegou num domingo, aí que começa a história do milagre.
chegou num domingo, às 15 por meio-dia, um dos médicos da UTI que cuidavam, que era o chefe dos médicos da época, Lembra o nome? Pode falar de o nomes. doutor Roberto Rexigo, Sim. nos chamou, a gente entrou na UTI, eu, o Leodir, meu irmão mais velho, Sim. o Ayrton, o terceiro irmão, eu sou o segundo, Sim. e o pai, o Nono de Gaspe. Sim. A gente entrou para se despedir dele, onde o médico disse assim, olha, ele não passa de hoje. Sim. Vocês se preparem, vão para casa. Ele estava com as unhas pretas, gelado, os lábios escuros, todo gelado, entubado, em estado de coma. E a gente saiu dali, nos reunimos no apartamento de um dos irmãos, né? E esperamos a notícia vir. Até no caminho nós fomos pensando assim, ó, aonde enterrar, qual é a igreja. E a idade dele, qual é que era? Na época ele tinha 30 e poucos já anos. Tinha 30 e poucos, sim. Não, acho que eram 27. 20 e poucos anos, sim. E aí, no caminho para casa, o pai fez uma promessa para o Santo Antônio, pedindo ao Santo Antônio que se desse mais uma chance para o filho dele, nosso irmão, ele construiria uma capelinha, que eles chamam, né, lá na propriedade dele. E então ele fez, nós fomos para casa, ele fez esse pedido perante a família, rezamos pelo irmão, né? 6 horas da tarde tocou o telefone. Era a notícia da morte dele. A gente imaginava. Ah, sim. A gente imaginava. Aí o mesmo doutor Rex que ele disse, vocês não vão acreditar. Doutor, o meu irmão mais velho perguntou, doutor, ele morreu? Não, vocês não vão acreditar. Mas eu quero que vocês venham aqui ver o estado dele. A gente saiu os mesmos 4, nós entramos na UTI, ele tinha se soltado, ele estourou ele se acordou, sim. Ele ressuscitou. Né? Ele ressuscitou, em 30 dias ele estava em casa. E aí, então, o pai levou essa história para a Igreja Católica e foi reconhecido pela Igreja Católica como um milagre. Ele construiu a capelinha lá na propriedade, que dá praticamente junto à Montanha dos 14 municípios. Isso nunca foi nada feito com o intuito de projeto, sim, nada. Foi uma coisa que aconteceu natural, uma coisa muito coração, família, que nós somos uma família muito religiosa, principalmente o pai e a mãe. E hoje está lá. Então ele fez uma homenagem, está lá hoje uma lápide que se chama, com toda a história do que ele caiu, né, o Edson, do milagre, e reconhecido pela Igreja Católica. Então também está lá na montanha, reconhecido pela Igreja Católica, um milagre do nosso irmão. Que infelizmente agora, depois de 20 e poucos anos, ele, que nem diz o nosso pai, Deus deu uma oportunidade para nós salvar ele. A segunda não deu, ele já estava no lucro, então hoje ele está com Deus, né? E nós perdemos uma ovelhinha da nossa família, mas vida que segue, né? Vida que segue. Todo mundo tem a sua hora, né, De Gaspe? Sim. Todo mundo tem um dia. Isso é a coisa mais certa do mundo. Está na mão de Deus, está na mão de Deus. Então, eu me lembro dessa época, eu morava, inclusive o teu irmão morava no prédio da minha cunhada. Não sei se tu conhece a UD. Uhum. Eles moravam ali, né? Claro, então sim. Foi bastante... Para Lajeado, não teve quem não soube, né? Lajeado, sim, é uma cidade aí do interior, é uma cidade que na época tinha um número menor ainda de habitantes. Eu nunca esqueço que na época, quando chamaram para nós falando que ele tinha caído do prédio, né? Era 2 da manhã. Eu peguei 2 irmãos meus, que era tudo caminho, e a gente foi para ver ele morto. Aí alguém na frente do prédio disse, não, ele saiu daqui gritando. Quando nós chegamos no pronto-socorro, no PA, que era aquele mais antigo, sim, a gente escutava ele gritar lá de fora. E nós invadimos, né? Imagina, a família, sim, de italiano apavorado, nós entramos a sala dentro, e daí os médicos disseram, não, e ele estava gritando. Ele disse para o meu irmão mais velho, Leodir, eu estou todo quebrado. Vivo, você estava vivo. E uma história incrível. Quando ele caiu do prédio, né? Ele não foi na parte da frente, foi na parte de trás. Ele caiu em cima de um pé de manga e o galho de pé de manga amorteceu a queda. Sim. E ele caiu, ele não bateu a cabeça, ele ficou sóbrio. E 2 cachorros bem grandes avançaram nele. Sim, ainda isso.
E o vizinho achou ele lutando, Sim. ele conseguiu pegar 2 pedaços de Olha galho só. e ele Sim, tava sim. lutando com os cachorros para não morder ele. Meu Então Deus veja do bem, céu. parece história de filme, né? Sim, Parece história de filme, né? sim. Então é história de vida, história que aconteceram, dá para escrever um livro. E é um negócio assim incrível que aconteceu na nossa família, sofremos muito, né? Mas tivemos ele mais por 20 e poucos anos e não podemos mais reclamar de nada, só agradecer, né? O nono, qual é a idade do nono? O Nono tem 84 anos. 84 anos, a nona é A Nona tem 81, os dois, 8. graças a Deus, vivos. Barbaridade. O Nono é o nosso exemplo. Mas a origem italiana vai longe, O né? Nono é aquele tipo de pessoa que ele é exemplo em tudo, né? Em sabedoria. O pai tem primário, Sim. mas ele tem uma sabedoria. Eu sempre acho o Nono assim, ele é um sábio. Tu escuta ele falar, ele é aquele conciliador, ele não tem maldade, ele só quer o bem das pessoas, ele abraça as pessoas, ele se puder dar a camisa dele, ele dá. Então, ele desde pequeno, ele foi coroinha na igreja, da igreja desde os 7 anos, ministro, tu der um microfone para ele, ele fala muito de coração, ele fala com a alma e o coração. Sim. Da onde veio a ideia de... Vocês todos estão no ramo da fruteira, né? Alguns já transformaram em fruteira, em mercado, mas todos ligados ao ramo da fruta, né? Da onde veio essa ideia de colocar a primeira fruteira? Na verdade, o pai começou pelo nosso pai. Ele tem muitas, desde o começo, lá uma propriedade montanhosa, ele começou a plantar frutas. E na época, hoje não existe mais, de repente as pessoas assim, é mais jovem, mas ali naquela área de Marques de Souza tinha as tendas Na beira da na estrada? beira 386. Sim, Então sim. ele colhia as frutas, ele comprou um Jeep 51 e ele levava essas frutas para aquelas tendas. Sim, ele abastecia. Ele abastecia, aí Sim. ele começou a levar aquela nata de colônia dentro dos vidros nesse café, ele fazia melado, ele fazia rapadura, ovos da colônia, bananinha da terra lá na época, Sim. hoje deu um fungo há anos, tem alguma coisa, mas a metade da propriedade do Nono era da bananinha da terra. Então ele levava para as tendas e ele começou, o início dele foi através daquilo. Aí daqui a pouco ele foi escolhido a ser da diretoria do sindicato. Sim. Uma vez por mês tinha reunião do sindicato. Daí ele descia, ele já comprou uma Kombi e ele começou a levar para os funcionários do sindicato. Um queria um vidro de melado, outro um vidro de nata. Daqui a pouco ele já estava dentro das lojas do Ifner, da Americana, lembra? Sim, sim, sim. E aí daqui a pouco ele enchia uma folha de caderno ou duas já, todo mundo esperando o pedido dele. Aí até que um amigo dele disse: Nono, tu tem que alugar eu tenho uma garagenzinha, né? A Francisco Oscar Carnal, né? Lá embaixo. O Capes, né? O Capes disse: não vou te alugar uma garagenzinha quase de graça e tu vai. E voltou um irmão do quartel, o Ayrton, e aí começou a primeira. Aí que começou toda a nossa história, né? Pela Francisco Oscar Carnal, mas tudo começou pelo Nono, pelas frutas do Nono. Tá, eu me lembro, lá embaixo. Ali do Banrisul, Bergamasco. Isso, aí começou. Sim. E não parava mais de atender gente. E desde lá até hoje, né? E aí a segunda surgiu, que é a do São Cristóvão, que hoje eu administro. Depois ela foi para Florestal, depois ela foi para a Estrela e o Atacado na 386, que é do Edson, ou era do Edson, que faleceu, né? Sim, dali que então surgiu a ideia de trabalhar com o ramo da... Então, na verdade, né, que a LC começou com fruta e verdura. Sim. Hoje nós não somos mais fruta e verduras, hoje nós somos casas diferenciadas, nós chamamos de delicatessen. Sim. Então, nós temos açougue, padaria, confeitaria, Lajeado Estrela hoje, eu que criei o projeto de refeições no São Cristóvão, refeição higienizado. Então, hoje nós somos uma loja completa, produtos coloniais, né? Mercado também. Então, são casas diferenciadas, né? Com produtos diferenciados, e essa é a nossa história, né? E essa ideia veio bem, né? Tudo pelo botar nome. o alimento ali, né?
De botar, quer dizer, a comida, O né? projeto Refeição começou há 5 anos atrás pelo De Gasperi São Cristóvão, por mim, Sim. né? E ele deu um boom. Hoje, 25% do faturamento nosso hoje é refeição. Pensa bem, uma empresa de quase 40 anos, 25% na refeição, ela trouxe muito. Eu nunca esqueço que hoje nós temos gestão profissional, fazem 5, 6 anos que entrou mais ou menos junto com a refeição. Ela diz que quando nós começamos, 15% das pessoas que entravam para pegar a refeição levavam outras coisas. Hoje inverteu. 85% das pessoas que entram na loja para pegar a refeição levam outras coisas. Isso tudo mas foi a necessidade do mercado, né? Tanto Sim. a evolução como a mudança, né? Porque eu me lembro, Fruteira de Gasperi era algo elitizado, né? Não era também qualquer um que botava os pés ali dentro para consumir o produto. E hoje né? nós mudamos essa filosofia. Nós criamos a Quarta-feira Verde e outros projetos assim, onde nós estamos trabalhando muito forte, não perdemos, até melhoramos a qualidade, mas nós começamos a trabalhar muito forte em cima dos nossos fornecedores, puxamos o preço para baixo. Parceria, né? Parceria, puxamos o preço para baixo, em tudo. Então, hoje nós crescemos muito nos últimos 5 anos e estamos numa batida diferente. Já começaram a entrar os netos do nono, pessoas que vieram também para ajudar os velhinhos aqui, né? Esse pensamento novo ele é legal, porque ele vem acompanhando, é como tudo, meu ramo imobiliário também, a gurizada está entrando, eles vêm numa pegada aí que é diferente. Não, e outra coisa, Lajeado hoje, entrando um pouquinho no teu ramo também, Lajeado hoje é a bola da vez para se investir. Tudo Lajeado hoje é a quinta melhor cidade do Brasil para se viver. Hoje, os investimentos que todos fazem aqui são muito fortes. Investir em Lajeado hoje é a bola da vez. E agora, com essa história do turismo, do Cristo Protetor e outros turismos, até nós agora com o projeto Nossa Senhora da Montanha, essa da Estrela do livro, né? do livro da Bíblia, tem Santa Clara construindo também, então está se criando uma logística de turismo, que não adianta tu chegar num lugar, vamos supor lá no Cristo Protetor, ficar 5 minutos lá, fotografar, ir num restaurante e ir embora. Não, tu tem que ter outras, o pessoal vem do mundo todo, tem que ter outras alternativas também para ocupar esse turista e fazer com que ele gaste aqui. Então, eu sempre falo, nós tivemos também a felicidade de ter feito uma reportagem com a RBS a nível estadual, está indo a nível nacional, onde também eu falo que nós não temos que ter um ciúme do outro, nós temos que entender que a gente tem que se dar as mãos, porque uma coisa leva a outra. A Nossa Senhora da Montanha, de lá, com uma luneta de alta alcance, tu vai enxergar o Cristo Protetor. 48 quilômetros de lá, por dentro, até os dois são altos, até né? o Cristo Protetor. Pouso Novo, que está na linha da Nossa Senhora da Montanha, a mesma coisa. Então, assim, uma coisa vai puxar a outra, e vai trazer muita coisa para o nosso vale, que ele é muito rico em belezas, e nós vamos trazer para cá, para gente do mundo inteiro ver o quanto é lindo o nosso vale. E às vezes a gente sai e vai viajar, eu escuto pessoas, eu não fui para a Europa ainda, mas eu escuto e eu vejo imagens, o pessoal vai buscar lá fora muitas belezas que nós temos muito mais aqui. Tu falou, né? Tá na RBS e tudo, até brinco, né? Se tu passou por aqui, aqui o bagulho aqui é brabo. Aqui tu passou, a gente tem poucas pessoas acompanhando, mas vai longe. Tem gente do Japão nos acompanhando, porque a minha filha mora lá, né? Então, por ela morar lá, eu já fui passear, já fui visitar, fiz amizade, então... E tem pessoas que assistem o nosso canal. Esse canal, mesmo sendo novo, tem pessoas que assistem. Tu saberia mandar um abraço em japonês? Sabe falar japonês? Pior que não. Mas em italiano, se você vai italiano, tu sabe, né? Eu queria agora, boa noite, então dá uma boa noite para a audiência em italiano. Buonanotte a tutti quanti, grazie a Dio estamos aqui, buonanotte a tutti. E se fosse falar assim, seja bem-vindo ao podcast Que Crê, em italiano, seja bem-vindo ao podcast.
Seja bem-vindo, ou qualquer coisa que seja parecido com isso. Eu acho que eu fiquei te devendo. Sejam todos bem-vindos ao esse podcast que é um programa maravilhoso. E outra coisa, no Japão, aonde for, porque hoje a rede social, ela proporciona que a gente ultrapasse fronteiras, né? No Japão, os cumprimentos seriam assim, que nem agora de manhã, né? Então Sim. Ohayou gozaimasu. Esse é o cumprimento do bom dia, né? É. À tarde seria konnichiwa. E à noite, né? É konbawa. Ela tá vindo lá. E em italiano, de tarde, boa tarde, italiano é... Buonasera? Não, buon pomeriggio. Ah, Buonasera. Já é um pouquinho mais tarde, né? Buonasera é entrando à noite. E boa noite quando tu vai dormir. Quando vai dormir. É. Mas lá também tem uma coisa assim. Também Bom tem pomeriggio. Sim. Então, só que mesmo na Itália, eles falam, o bom pomeriggio não é muito falado. Eles falam buonasera e buonanotte. E buongiorno, né? Buongiorno a tutti. Tu já participou da entrevista do A Hora? Já te chamaram lá? Sim, eu participei, fizeram uma entrevista também lá na montanha. Foi a primeira que muito saiu. Legal, né? Sim, muito completo. Diga-se de passagem, né? O Adair e toda a equipe deles, eles têm um timaço, né? E hoje é um jornalismo assim de ponta, sério, muito. Não é porque a gente apareceu em reportagem, porque eles estavam em busca do melhor para a região e nós precisamos de canais de visibilidade, né? E seriedade, né? Assim da mídia que trabalhe com isso, assim como a gente tem outros aqui, outros canais que nem o Grupo Independente, com um dos mais fortes aqui do Rio Grande do Sul. Então todos somos e todos são importantes aqui para a nossa comunidade. Eu ia brincar contigo, nossa, tu passou por aqui logo, tu ia ser chamado numa hora, mas tu já foi chamado. Não, eu e o Nono, mas quem comprou a cena lá foi o Nono. O Adair ficou 2 horas falando com o Nono. Eu acho estranho assim, vocês de origem italiana, vocês falam baixo. Eu sou casado com a minha esposa de origem italiana, mas o tom... Tu acha que eu falo baixo? Sim, eu grito. Eu acho que eu grito. Tu lembra do meu cunhado, né? O Mica, né? Sim. O Mica também trabalhou com vocês lá. Sim. Mas falando então, vou voltar um pouquinho ali. Santa da Montanha? Como é que Nossa Senhora da Montanha. Nossa Senhora da Montanha. Sim. Em termos de proporções, agora vamos falar em termos de altura, de visibilidade, de valores, em que contexto está mais ou menos? Tipo em altura, assim, a nível do Rio Grande do Sul, ou é a nível de Brasil? Só para todos entenderem o quanto o projeto está ficando grande. Hoje mesmo, assim que saiu essa reportagem na RBS, eu tenho uma empresa que, como tudo é nova na cabeça de que eu não estou conseguindo me lembrar, mas é a empresa que desenhou o projeto da Boulevard agora para o Cristo Protetor de Encantado. Sim. Os caras me ligaram ontem. Hoje eu tive uma videochamada com eles de mais de 1 hora. Eles querem fazer um projeto na montanha também. Eles fizeram projetos lá no Corcovado, Rio de Janeiro. Eles têm projetos, a força deles, como é que a prioridade, a linha deles é o turismo. Então, eles ficaram muito encantados com o projeto da montanha. Sim. Me ligaram, a gente conversou, na semana que vem, na outra, eles vão até a montanha e eles querem desenhar esse projeto para apresentar apresentar um projeto de vocês. Para apresentar o projeto para nós, mas é um projeto da iniciativa privada. Sim. É um projeto para buscar investidores. Captação, né? Até quando, o importante é a gente falar aqui, para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que eles não conhecem as coisas e vão aí fora e começam a falar... Esse é teu espaço. Vão aí fora e começam a falar... Bobagem. Por não entender, não entender o que significa as coisas. Eu não sei se é por ciúme, por falta de informação, mas as pessoas têm que primeiro prestar atenção naquilo que vão dizer. Teve alguém que entrou, 1, ou 2, ou 3, mas assim, os outros atrás eu não precisei nem falar nada. Vão usar a religião para ganhar dinheiro. Gente, quem tem essa cabeça tão pequenininha não pode nem se manifestar.
Sim. Um projeto desse é da iniciativa privada, ele é muito maior do que um idiota desse pensa. Desculpa o comentário, sabe por quê? Não, mas a gente tem que falar, nós estamos... Sabe por quê? Que nós podemos falar tudo. Assim, em primeiro lugar, ele é de cunho social. Segundo lugar, qualquer investidor que vai montar um projeto desse, ele vai querer ter seu retorno. Sim. Ou tu acha que alguém vai botar dinheiro num banco de praça, como alguém falou? Vai lá, e por que não bota banco de praça? Vai e bota ele. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Assim, ó, as pessoas têm que prestar atenção o quanto vai levar para um município. Invisibilidade, o quanto vai levar para as comunidades, o quanto vai significar para um agronegócio, o quanto vai empregar pessoas lá. Encantado tem mais de 400 CNPJs já construídos agora por causa do crise protetor. Aí isso responde qualquer coisa que as pessoas falam contra. Tu sabe, assim, então, assim, gente, nós temos que pensar na coletividade, nós temos que pensar em tudo que isso traz. Como a iniciativa privada vai botar dinheiro. Ou tu acha que alguém vai lá investir num negócio para bonito? Ou tu acha que um cara que tem dinheiro na mão, ele vai lá investir para bonito? Claro que não, ele vai querer ter o retorno. Só que parte desse retorno vai ser em prol das entidades mais beneficentes, que nem lá, pode ser por marcas, pode ser pela região. Quanto dinheiro pode vir para uma vovó lá, para o Instituto do Câncer, para essas pessoas? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. A família De Gasperi sempre se posicionou em toda essa nossa vida, trabalhando gratuitamente por essas entidades todas. São mais de 10 que a gente trabalha no silêncio, sem nunca querer aparecer e ajudando no dia a dia, com coisas assim que as pessoas não sabem. Então, se agora a gente está construindo um projeto desse, é para o bem de muita gente. E não é só pensando no bolso, ou usando Até porque nem precisa, né? Nós não precisamos. E outra coisa, né? O turismo religioso não é um turismo mundial. Onde é que está o nosso pecado? Não, ele é legalizado, né? Ele é legalizado e leva esse nome, turismo religioso. Sim. Então, assim, ó, ninguém está fazendo nada contra ninguém, nada de errado. Não é a novela do Rock Santeiro, né? Então, assim, ó, é por isso assim que estou aproveitando. Desculpa fazer esse desabafo, assim, ó, todo mundo, assim, 99,9% das pessoas elogiam o projeto. Sim. Aí tem 2, 3 invejosos que se colocam contra. Tu viu? Tá explicado? Tá explicado? Tô falando com a audiência. Tá explicado? Ó. Expliquei aqui. Então, veja bem, ó, o projeto, ele está ficando assim, ele vai envolver vários municípios. Sim. São 14 municípios que vão estar engajados nesse projeto. Então, vejam bem quantas pessoas vão movimentar, quanto emprego, quanto retorno. Sabe quando eu olhei a notícia, né? Eu olhei a notícia, tem essa formação aí de corretor de imóveis, então a gente absorve mais fácil as notícias, né? Eu olhei a notícia e eu pensei assim, por quê? Por que essa situação agora? Depois eu vi logo adiante a da Bíblia gigante ali, coisa e tal. Mas daí deixei um pouquinho e pensei, não, vou me informar, ver o que é. E fui atrás de informação. Aí comecei a entender o porquê da coisa. Porque, na verdade, assim, ó, o Cristo protetor, ele veio e ele abriu um caminho. Ele abriu um caminho na parte do desenvolvimento. Porque com o Cristo protetor, que já pegou repercussão mundial. Tá? Mundial. O Papa vai estar encantado, o presidente da República vai estar encantado. Sim, então, sim. Assim, ó, o Vale do Taquari saiu do anonimato. Ninguém sabia onde é que era Encantado e hoje no mundo inteiro se sabe onde é que é. Sim. Né? Então, assim, ó, e o que abriu o espaço para quê? Para gastronomia, para o turismo, para a hotelaria, para uma infinidade de coisas. E eu vi a gente reclamando ali, por que não faz... vendo só o lado da prefeitura, por que não faz isso? Não, porque a prefeitura é uma coisa, lá a iniciativa privada é outra. A mesma coisa com a Nossa Senhora da Montanha. A iniciativa é privada, são empresas, né, eu imagino que são empresas que vão se juntar, é como se fosse pegar no meu ramo de atividade, vamos fazer um prédio, 5 amigos vão construir um prédio? Vamos. Aí vão levantar uma edificação, cada um vai botar um valor X, porcentagem, depois na hora
reparte o lucro, mas desse lucro, olha, não é todo, uma parte vai ser destinada a causas sociais. Vocês Mais ou imaginam, menos né? isso, né? Vai um hotel para lá, quanta mão de obra, né? É isso que o Bom, pessoal não vê, né? sim. E O que aí, que eu vou ganhar? Não, tu vai ganhar, sim. porque vai respingar para todo mundo. Aí assim, ó, vai ganhar o eletricista, vai ganhar o construtor, vai Todo ganhar mundo, todo as mundo. empresas que vendem material de construção, todo mundo vai É uma ganhar. cadeia, né? É uma cadeia, vai gerar imposto para quem? Para Sim, todos, é em sim. benefício de todos. Mas voltando ao Cristo Protetor, por exemplo, o Cristo Protetor criou uma associação e não pegou um centavo Da da prefeitura, prefeitura de ninguém. sim. Claro que a prefeitura, e também é dever do poder público, Acesso? a colaborar com acesso. Isso está Sim, na sim, sim, não, Constituição. isso é É a diferente. mesma coisa que lá na montanha, que é em Marques, a própria prefeitura, o prefeito lá, o Mertz lá, está muito enganjado nesse projeto. Colocou hoje, por exemplo, ainda tinha máquinas lá, melhorando o acesso, porque as pessoas já estão indo lá para cima. As pessoas querem conhecer, as pessoas querem ver, Sim. as pessoas querem ter a oportunidade de ir para o meio da natureza. E isso é uma coisa maravilhosa. E o turismo vai trazer gente do mundo inteiro para dentro da nossa região. Não é só Encantado que vai ganhar. Os municípios têm caminhos do mate, tem o pessoal lá como é que é lá do 13, lá da Não, é estação muito grande, é 13. uma coisa muito Então, gigantesca, ó, né? aí segue para Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra. Então, nós temos muita coisa bonita aqui que nós temos que mostrar e aproveitar agora. E eu sempre dou os parabéns para o pessoal de Encantado lá, o ex-prefeito lá, que infelizmente faleceu, o Consati, que começou por ele. Então, mas eles tiveram a coragem, eles tiveram a ideia, levaram o projeto em diante, e não pense que eles não foram, que eles também não sofreram muitas críticas Sofreram. de muita gente. Mas está lá o projeto, mais de 400 CNPJs novos. Então, isso diz alguma coisa para as pessoas? Quanto emprego, quanto retorno, né? O agro aqui da região, aquelas famílias do entorno, o agronegócio, quanto vão crescer, segurar as pessoas também lá no interior, né? Que isso está trazendo muito lá, as comunidades praticamente estão abandonadas. Sim. E vai voltar muita gente para lá, volta. e aquela costa do Rio Fão também, ali Vasco Bandeira, Bela Vista do Fão, Progresso, Pau Queimado, tem vistas lindíssimas que tudo vai a fomentar se esse projeto se concretizar e for para a montanha lá. Ele vai se concretizar e já tem assim um valor estimado hoje, os valores de hoje? É que hoje nós começamos assim, hoje se construir, eu confesso que a gente tem a informação que o Cristo Protetor de Encantado, eles gastaram em torno de 2,5 milhões para construir ele de 42 metros, se eu não me engano, 42, se eu não me engano. O projeto da Nossa Senhora da Montanha seria entre 40 e 50 metros, aí vai depender do investidor. A maior Nossa Senhora da Montanha do mundo é nas Filipinas. 98 metros de altura. No Brasil, a maior é de 28 metros de altura. Então, qual é a cidade dele, eu estava tentando me lembrar aqui, eu pesquisei isso. Então, vocês vejam bem, tem a Nossa Senhora do Caravaggio, romarias e romarias, né? Então, a Santa Clara também está com o projeto da Santa Clara também, lá com o prefeito Paulinho Coloras, e é outra bela iniciativa, gente. Tudo vai passar dentro da... Aí tem o trem como é que é o trem que já é um projeto da Antuvares também, que está passando aqui na região, já sólido, que as pessoas estão aproveitando. Trem dos Vales, né? Trem dos Vales, me fugiu. Que nem eu citei há pouco Caminhos da Erva Mate. Quanta coisa bonita nós temos na região de cima, Arvorezinha, Ilópolis ali para cima, a região italiana, a gastronomia nossa. Tudo ali para cima. Hoje eu estava falando eu estou falando demais, me corta, tá? Não, mas é por aí. Esse pessoal desse projeto, imagina, os caras me procuraram, eles vão desenhar um projeto lá. Então, que nem eles falaram, começar de baixo. O do Cristo Protetor, eles começaram construindo o Cristo.
Só que existe um entorno, Sim. estacionamento, Sim. né? A logística das pessoas, colocar as pessoas, fazer as pessoas, tudo isso está sendo feito. Sim. Desenharam o projeto da Boulevard, agora maravilhoso, eu já vi o videozinho. Então, só que isso não se faz num piscar de olhos. Tem que ter um projeto, e tem que buscar investidores. Então, é uma coisa que nem os caras falam, assim, ó, que hoje o turismo, ele traz, o turismo, por exemplo, hoje, a terceira idade, eles querem natureza, Sim. eles querem comida boa, natureza. Sim. E aí que eu queria chegar. O turismo, eu estava falando com eles, ele tem que ser a essência da região. Eu tenho que ir lá para a Montanha dos 14 municípios e sentir o gosto da galinha com massa que nós fizemos lá. Eu tenho que sentir o gosto da polenta no Parol. Comecei a falar em comida. Eu tenho que sentir o gosto sentir o cheiro do pão no forno. Sim. Entendeu? Da cuca do forno. Então, essa essência que nós não podemos perder. Pão na palha? No pão da palha. Sim. Do milho cozido no tacho. Sim. E agora, até para falar nisso, no dia 10 de dezembro, ou através do Alício, que ele faz aquelas caminhadas, ele fez Caminhos da Colônia, que fez na montanha. Sim. Então, agora no dia 10, posso falar aqui? Vou falar. Dia 10 de dezembro, vai ter o Caminhos de Lua. Olha só. Vai ser feito na montanha para ver o pôr do sol e o luar. Já incluiu na rota dele. Sim, ele incluiu na rota dele e vai ser servido lá. Eu até vou dizer para ti, tu é o primeiro que vai saber. Em primeira mão aqui, ó. Primeira mão aqui, ó. No podcast que sempre tem novidade. Ó, a Casa Centenária do Nono de Gaspe se transformou num restaurante típico antigo, do gostinho, da cuca, com forno de pão. E nessa noite vai ser servido, nesse Caminhos de Lua, 10 de dezembro, vai ser servido lá na Casa Centenária do Nono. O cardápio vai ser pão de forno feito lá no forno, pão italiano, cuca, vai ter galinha com massa na panela de ferro, milho verde no tacho. Eu vou estar lá. Copa, salame, queijo. Sim. Vinho. Então nós vamos receber, a gente tem uma estrutura para receber até 500 pessoas lá. Sim. Na noite. E até através do Alício a gente vai fazer o pré-lançamento da Montanha dos 14 municípios e vamos convidar todos os prefeitos da região lá, dos 14 municípios, porque vai respingar para todos. Todos. Então, esse projeto está grande. Isso não divulgou para ninguém ainda? Não. Viu? A gente fechou ele ontem, essa semana. Sim. A gente fechou. É data oficial já. Tu pode tá aqui no teu programa. Então, acho que é o presente que eu estou dando aqui. Quando eu digo digo que é para acompanhar esse programa e que tem novidade, cada um que participa tem uma novidade, um lançamento, né? O cara ali da pizza ali também, ele veio, o podcast vai criar também foi lançamento. O da Sorvebon, lá o Martins, que vai escrever um livro também, foi lançamento. Agora tu vem também com essa novidade. Então, assim, é bom para um programa que é novo. Tá? O podcast foi criado agora, no dia 1º de setembro, é super novíssimo, né? E nós temos pessoas que estão acompanhando. Mas a ideia é que Lajeado, a nossa região, o Vale do Taquari, eu aprendi com o Juca também. Eu falo muito Lajeado, o Juca fala Vale do Taquari. Sim. Então que o Vale do Taquari venha consumir também esse produto. O que é consumir o produto? É olhar os vídeos, é uma entrevista melhor que a outra. São pessoas nossas de Lajeado que a gente vê. Eu te vejo, te conheço a vida inteira, mas nunca parei para conversar. Sim. E assim, então, as pessoas vão olhar o vídeo, vão ter oportunidade, porque aqui nós temos tempo, não tem que ficar cuidando de relógio, a nossa hora é muito mais barata que lá nas rádios, né? Então lá não é menosprezar. Lá o horário é muito caro, então tu não consegue dar o recado, tu tem um tempo curto e papai se encerrou, né? Sim. Aqui nós estamos conversando, então aquela pessoa que começar a consumir esse produto aqui, é uma entrevista melhor que a outra, muitas vezes chega a ser uma mentoria, tem pessoas que vêm aqui e passam um conhecimento aí que às vezes eles fazem palestra, o cara da Sorvebon, o Márcio, ele palestra no Brasil inteiro, sim. Concedeu para nós aí na camaradagem. Sim. Então, pessoal, vamos consumir esse produto. O Juquinha também, o Juquinha é um visionário, um guri assim,
criativo que viaja o mundo, traz ideias para cá. Esse projeto dele também lá da 386, maravilhoso. Nós precisamos disso. A região precisa e nós precisamos valorizar. Essa duplicação agora, ela vai chegar a 40 mil carros. Você sabe o que é 40 mil carros? Não, ela já está mais. Pelo que ele falou, já está mais. Eu sabia de 40 mil carros. Não, já falou então, diário, 50 mil. Então, veja bem, daqui... Diário, né? Daqui dia, até a montanha dos 14 municípios, hoje, como está, é meia hora, 40 quilômetros daqui. Quando tiver duplicada, pronta, vai ser 20 minutos. Sim. E repetindo, da montanha até a 386 é 4,5 km. Chegando na ponte curvada, onde junta o rio Fão com o rio Forqueta, que é uma imagem, é uma coisa maravilhosa. Em 5 minutos você entra por aí e está na montanha dos 14 municípios. Eu sempre falo uma das coisas, são 16 cascatas no entorno. Nossa. 16. E ninguém conhece a região assim. E ela tem um entorno, uma vista, assim, um turismo de 360 graus. Da onde você estiver, tudo é bonito, você tem vista. Você tem vista. Então, veja bem, é a natureza que deu isso de presente para nós. Ninguém criou isso, nada. Está lá. Resta a gente aproveitar. A montanha dos 14 municípios, hoje ela já vai ônibus lá em cima, ela tem água, ela tem luz, ela tem história, ela tem cascatas, ela tem tudo que um turismo precisa. Dos melhores, mais simples, com essência. Então é show de bola. Não, mas isso é... Como é que eu vou dizer assim? O pessoal de hoje, ele tá indo para esse lado aí. Eu vou à Soledade, agora não, mas assim, ó, desde Piá até, eu acho que durante 20 anos eu fui direto para a Soledade, lá do meu pai, sempre usando esse caminho, sempre usando, e um dia eu vi uma filmagem com drone, praticamente dessa região que tu me fala aí, mas ali da parte da Serra de Pouso Novo, eu vi por drone, eu digo, mas a gente não imagina o quanto é bonito, porque tu passa na estrada, tu vê qual é. E a montanha lá, tu pega desde Pouso Novo, tu pega toda a Serra de Pouso Novo, tu pega a ponte curvada, e até a curva, um pouquinho antes do Café Colonial do Estaque lá, que é um cartão postal de Marques de Souza, né? Sim. Aí esse Café Colonial também ele vai se tornar assim uma cultura... Esse lugar que tu fala, ele indo daqui para lá é do lado esquerdo ou direito? Indo daqui para lá. O Café Colonial? Não, do de vocês lá. Do lado esquerdo. Ah, do lado esquerdo, tá. Quando chega na ponte curvada, tu já começa a olhar, tu vai enxergar a montanha. A ponte do Fão ali, né? A ponte do Fão. Sim. E vai pro lado esquerdo. Tu entra embaixo da ponte do Fão. Vai pra Tamanduá ali? Não, Tamanduá é antes. É antes. Tamanduá é antes, entra, aí vai para Progresso. Isso. Ali tu anda 7 quilômetros, daí tu sai do asfalto, 2,5 km tu estás na montanha. E pode ser por baixo. Tu pega a estrada da Bela Vista do Fão, tu vai andar 1 km, entra à esquerda e em 5 minutos tu tá Se eu não me engano, o Expresso Azul fazia isso aí, o pinga-pinga, chamava para Soledade, acho que ele dava umas... Sim. Por ali, um pouquinho para lá. Isso aí. Ele só não andava na BR, né? Ele andava um pouco... Tu sabe que eu desde guri... Olha, tá achando o bico lá, o que? Eu desde guri, eu estudei em 1978 em Pouso Novo. Eu ia a cavalo da propriedade do pai, na montanha, até na ponte curvada. E então, como eu também escrevo música, eu escrevo muito. Eu vou na montanha, eu ia na montanha desde guri. Vamos falar um pouquinho da música. E aí, só para terminar, o meu sonho de guri, eu olhava para aquilo, escrevendo minhas músicas, sentado em cima de uma pedra, lá na montanha, de um dia poder ver um teleférico dali até Pouso Novo. E agora nós estamos perto. Sim. Por que não, existem investidores em todas as áreas, né? Sim. Então, a montanha... E quando eles vêm com tudo. Eles vêm com um projeto, eles já olham... Não, eles já vêm com tudo, já estudam. Eles vêm abrir o ramo da hotelaria tem muito dinheiro. Imagina um teleférico ali, né? Tirolesas, teleférico... E o teleférico não é tão caro como tu pensa, porque é uma concessão, né? Quem vai botar vai explorar, imagina, e vai unir os dois municípios. Sabe o que vai significar isso? Para Pouso Novo também, né? Os caras vão construir hotel lá para pegar o teleférico para ir para a montanha.
Então, isso tudo vai estar no projeto. Que Pouso Novo, né? É uma pena, mas o que eles têm além da serração? Só que assim, não desenvolve, se esse né? projeto for para Não, lá mas e o agora, prefeito né? for um pouquinho esperto, ele vai se Tem antenar. que se abraçar, né? Hotelaria lá para Sim. a montanha dos 14 municípios, Sim. porque nesse momento não tem hotéis lá ainda. E da parte da música, tu começou a contar e eu acabei interrompendo aqui. O que tu tá fazendo de música hoje? É que assim, Tu é, como é que diz, compositor músico, sim, compositor? eu não canto, eu escrevo com letra e melodia. Isso é dom. Eu tenho um dom que Deus me deu Que é de compor. e eu componho. Hoje eu tenho mais de 60 músicas, né? Toda semana eu componho. Se alguém quiser até olhar, entra no banco de composições talentos, né? Que eu tenho Como todas. faz para entrar? É uma página do É uma Face. página de Face. Banco de composições talentos. Então, até sobre o Cristo Protetor, eu tenho um amigo, que é o Emerson dos Santos, que a gente compõe junto também algumas coisas. Nós escrevemos uma homenagem ao Cristo Protetor, eu falo homenagem, né? E até eles cogitaram, daqui a pouco, até transformar essa homenagem num hino. Ela ficou muito bonita. Entram. Eu vi, mas eu vi isso aí. Eles Porque fizeram, no Face, né? fizeram um clipe, tá Sim, no meu sim. Face também, mas ela tá no banco de composições talentos. Eu vi. Eu Ficou muito bom escrevi, aquilo lá. então, eu escrevi o hino de Marques, Olha só. tem um hino de Marques também. Eu escrevi hinos de comunidades. O primeiro hino que eu escrevi, eu falo de hino, foi a da minha terra, que é Picadacera, que foi a primeira comunidade interior do Brasil que tem hino próprio, com letra e melodia minha, cantada pelo Grupo Adam de Santa Cruz, oficial. Sim. Bem no alto das montanhas, entre as nuvens e o luar, entre os montes e as cascatas, existe o brilho de um olhar. Mas tu falou que tu não canta, mas Existe um morador. É assim, Sim. eu quis cantar esse pedacinho, é assim que eu entrego a música para quem vai cantar. Sim. Eu tenho mais de 20 músicas cantadas pelo César Moreno dos Federais. Se o cara está cantando minhas músicas, e tem mais uma que eu vou... também vou te dizer aqui em primeira mão, eu emplaquei uma música para os atuais. Olha só. Já está gravada com clipe e até o final do ano, o máximo, até janeiro, fevereiro, eles vão lançar. Lançaram agora o lançamento deles, uma música chamada Anjo, e eles recebem mais de 500 músicas por mês do Brasil todo. E eu escrevi uma música com melodia, uma música chamada Cruzeiro da Paixão, e dei na veia. Então, não é qualquer um que consegue emplacar uma música para os atuais. A maior banda de bailão do sul do país. E tem mais, o César Moreno, eu e o Emerson, nós temos uma música chamada Ombro Amigo, que está lançada a nível nacional. Eu, de vez em quando, cai um dinheirinho na minha conta lá como direitos autorais. Mas tudo isso tu faz e já faz tudo legalizado, né? Do ECAD, coisa sim, e tal, a gente registra. Quando tu repassa, tu já repassa com... Sim. E agora eu tenho algumas bandas também pegando música, porque agora passou a pandemia, as bandas começaram a gravar. Sim. Então tem algumas letras assim que eu tô emplacando, né? Eu sempre digo que daqui a pouco eu ia adiante, estou brincando agora, ainda vou dar um autógrafo. Nem que for só para minha mãe. Mas aqui nós falando de autógrafo, eu tô ficando famoso, cara. Sabe o que é o meu sonho? É poder ir no mercado. Tu viu os caras? Os caras falam, o meu sonho é poder ir no mercado. Eu vou contar para ti. Eu escrevo músicas dentro das 10, a meio-dia e meio, eu estou sempre ali no buffet, recebendo as pessoas, controlando, e eu estou sempre cantarolando. Fora a piada, né? Fora a piadinha, que eu conto piadinha em público também. Eu estou cantarolando, vem uma ideia, eu pego o guardanapo e vou escrevendo. Escrevo uma coisa aqui, escrevo uma coisa lá, e ela é testemunha. Escreve para mim, eu vou ditando e ela vai escrevendo, né? E aí eu mando... E aí o Emerson me ajuda nas melodias, né? Já mando o meu. Essa semana saiu enquanto ela estava tomando banho para ir numa janta, eu tomando meu vinhozinho. Quando foi? Sexta, né? Não, sexta é hoje. Quarta. Era feriado. Eu escrevi uma música em 10 minutos. Falar em sexta, o nosso programa é sempre na quinta. Esse programa aqui está indo ao ar quinta-feira, que é o dia oficial do podcast, às 19h09. Por quê?
Não me pergunto porque eu não sei, mas esse é o horário oficial que ele vai pro ar. As pessoas acostumar, né? Ah, é Sim. quinta-feira, que hora? 19h09. É um horário quebrado, é justamente para acostumar. Tem que fazer diferente, né? Sim, Tem que ser diferente. Eu gostei dessa parte, gostei, né? E pelo que eu sei, daqui uns tempos aqui, não vai demorar muito, nós vamos ganhar uma música para o podcast, né? Vou fazer. Olha Desafio, aí. Desafio, né? Aí eu não vou cantar ao vivo, eu vou chamar o Emerson para cantar aqui, porque ele canta, Daí né? eu conheço ele. Pô, cara, aqui... O Emerson tem mais de 800 músicas próprias dele. O Emerson, ele canta em inglês. Nós temos uma música que eu fiz que é minha e do Mauro Adam, lá de Santa Cruz, chamada... não, me deu um branco aqui. Cidade do Amor. E ele fez uma versão em inglês. Eu levei ele na professora de inglês Tava certo. de 2 horas. Sim. 2 horas. 2 horas não é 2 horas. Hora de inglês, hora Sim. de Sim. 45 minutos. Sim. Ele tirou a versão inteirinha, ela ia dizendo isso rimado e fez a versão em inglês da música. E ele não fala inglês, né? Não fala, mas ele canta Sim, muita mas ele música em cantou, inglês. é Muita complicado. música em inglês. Tá lá no banco de composições. Cidade do Amor, em inglês e em português. Agora me lembrei dos caras que vão para a internet, né? Que puxam o inglês, não se sabe de onde, né? Mas tu entende porque lembra, né? Mas Sim. aí não, aí pegou uma Sim, professora. eu, por exemplo, não, inglês não. Mas eu sei falar. Eu sei falar um pouquinho alemão, né? Sabe que o italiano, para ganhar dinheiro, até alemão ele fala. Tem que Eu falar. não posso falar para ela, mas eu gosto de beijar as alemãs, né? Gostava. Ela fechou a cara já. Tem um sorriso bonito, né? De braba. Mas eu de também braba. casei com italiano, é brabo. Não, ela é mineira de casa, mineira. mineira. Ela só E mora. qual é a cidade? A minha mãe, ela era de Paineiras, né? Daí ela resolveu cometer um crime muito grande. Foi ter os filhos no Pará. E assim, lá no Pará, eu sempre perguntei pra minha mãe, o que aconteceu que a senhora resolveu sair de Minas para poder vir pro Pará? Ela, oportunidades e tal. Mas eu adoro Minas, porque assim, você precisa ter noção do que é a culinária mineira. E ela cozinha muito bem. Ela cozinha muito bem. Ela não só bate em mim, ela cozinha bem também. Cortado, Nelson, gato. Mas é isso aí, é por aí. Bastante assunto aí que a gente conversou, isso aí isso é o podcast, De Gaspar, é isso aí, é sentar, conversar, nós vamos ver se arrumamos apoiador aí também, as canequinhas o pessoal tá comprando e levando para suas empresas. Pô, eu adorei essa canequinha. Essa aqui já é tua, essa aqui é só sério? Pela participação, né? Não, todo dia eu vou tomar um café, eu vou lembrar. Leva lá no. Exatamente. Eu vou lembrar do programa e vou lembrar da empresa, como é que é? Que faz a caneca? Que faz a Esquina 35, é quase tua vizinha lá. Quase tua vizinha. Pode pegar, fazer canecas para tua empresa lá também. E essa é a ideia. As pessoas vão lá, que olhem a caneca, onde é que nem agora época de Natal, né? Faz caneca com a foto da pessoa. Fazer a roda girar. E fazer da tua empresa, do teu projeto. Sim. Cara, e a Alda aqui, a Alda é parceira mesmo, cara. Parceira. Sim. Eu passei a visão para ela, o que eu queria, ajustou, legal. Sim. Hoje chegou mais umas canecas e assim vai. E eu sempre falo, né, que a gente tem que valorizar o nosso comércio daqui. Nós temos que valorizar as coisas daqui. Às vezes, eu escuto às vezes pessoas dizer, eu fui comprar meus pneus no Uruguai ou no Paraguai, eu vou... Poxa! Com tanta revenda aí. Com tanta revenda aí. O que nós ganhamos em comprar pneu no Uruguai? Me desculpe quem vai, né? Sim. Não, mas nós temos tudo aí. Então, vamos gastar. Normalmente, às vezes, a pessoa que vai comprar pneu no Uruguai, no Paraguai, seja onde for, já faz um rancho. Ela tem um comércio aqui. Sim. E ela vive daqui e aí ela. Não, já faz um rancho, né? Aí pega o teu setor ali, já vem com o vinho, já vem com o queijo, já vem com o mumu, já vem com eu tudo. Eu acho assim, quando for passear, eu também, às vezes, eu vou para um shopping em Porto Alegre, vejo uma roupa numa vitrine lá, a gente compra, né? Mas isso não quer dizer que é uma prática. É uma exceção.
Mas, bom, a gente tem que valorizar o que é nosso aqui. Valorizar, não que nós não temos aí, às vezes, não, nós vamos lá no Vale dos Vinhedos, a gente vai lá e paga R$100 uma massa ótima, não sei o quê. Aí aqui nós não queremos pagar 50. Tu sabe por que eu tirei o rótulo aqui porque nós não temos um apoiador. Mas um dia nós vamos ter, porque nós temos na nossa cidade a maior indústria de refrigerante de água mineral. E por que amanhã depois não podemos ter um apoio deles, né? Vai ter. Aqui atrás, por que não temos um Degasper aqui atrás? Vai ter. Então, assim, tá ó, e é por aí, um pouquinho de um pouquinho de outro, e a coisa vai indo. Mas tu tá começando um trabalho maravilhoso, pelo que eu já vi também algumas entrevistas, e é isso aí. Tu vai construir o teu programa, a tua estrada, as pessoas vão Consumir, né? as pessoas vão consumir o teu produto, elas vão se abraçar no teu projeto. Sim. E pode ter certeza, e é isso que um vai puxando o outro. Sim. Então é essa roda que faz girar. Então é uma coisa que todos nós... Sabe quando eu iniciei? Eu iniciei em setembro, mas a ideia ela já vem de antes, né? Porque a gente não acorda assim, hoje eu vou botar um podcast. Não. Nem lá o teu projeto, já vinha, né? Só que daí eu conversava com o que eu sabia que poderia, cara, vamos fazer junto. Cara, ninguém dá credibilidade, ninguém dá crédito, ninguém acredita. Tu tem que praticamente ter um sonho, tu sonha ele, mas não tem ninguém para sonhar junto, tirando a família, né? E às vezes a família está até cansada já de tanta invenção de moda, né? Mas apoio, estão apoiando. Então, às vezes o que tu precisa é alguém de fora, que é do segmento, né? Pô, e daí o guri que faz a parte um amigo meu aí faz a parte da sonorização. Cara, ele viu, ele falou, cara, eu vou te ajudar, vou puxar, fazer uma coisa bem legal. E tá fazendo. Hoje ele trabalhou até tarde, não pôde, infelizmente, porque eu troquei a data, né? A gente faz em outro dia sempre. E daí ele não pôde vir aí, mas também. E é isso aí que nós precisamos. Só que quando eu quis dar o pontapé inicial, cara, ninguém acredita. Eu falei assim, nós temos que fazer junto com outras pessoas. Não, ninguém acredita não, tu já tem gente acreditando aqui, né? Que tu leu os patrocinadores. O cara da música aqui, que é o Carlos Paiva. Tem muita gente que vai entrar no teu projeto, sim, pode ter certeza. Mas você tem que ter a mente livre, né? Que eu falei para minha esposa, eu digo assim, ó, eu estou montando isso aqui, amanhã se pintar uma coisa para botar ali em Porto Alegre, que às vezes para aparecer tu tem que ser São Paulo. Não tem problema, eu vou. Os caras estão... Tu vê que às vezes o cara, para coisa realmente pegar preço, tem que dar uma volta, tem que fazer uma caminhada. Eu sempre falo, nada vem de graça, tudo é trabalho. Trabalho, quando tu tem trabalho, tu tem... E quando tu trabalha sério, tu sempre vai ter o retorno sério. Tudo que se planta, ou do bem ou do mal, tu vai ter o retorno. Planta bem, colhe bem. Planta mal, colhe mal. Sabe que hoje eu quebrei o protocolo, porque tinha um protocolo que há 11 programas, há 10 ou 11 programas eu venho fazendo mais ou menos. Mas daí as pessoas que me conhecem falam assim, Kelly, faz o teu... Não faz tão alinhado e não tão sério. Porque o teu jeito é brincalhão, então assim, traz essa essência pro teu programa. Aí fica a tua cara, fica a tua assinatura. Então tu tá sendo hoje o boi de piranha aí, né? Olha, não tem um papel, né? Tá vindo. Em cima disso eu vou te contar uma historinha bem rápida. Eu tenho programas assim que eu faço direto lá na rádio, a gente faz também as promoções da quarta-feira, que nem você falou, lá é 2, 3 minutos, né? Então tu tem que... E eu nunca fazia isso, e eu sempre tive muito bloqueios com telefone, com microfone. Desde lá do interior, eu morria, se eu tinha aqui no quadro, eu morria de vergonha. Eu saía quase que assim, eu não conseguia nem caminhar. E aí quem sempre fazia era o Leodir, meu irmão mais velho. Aí lá atrás ele foi a candidato a vereador e durante 6 meses ele não podia ir. Aí ele empurrou para mim. Foi ali Primeira semana eu não dormi. O primeiro dia. Minha primeira participação, nunca esqueço. E às vezes eu chego lá e brinco lá com o Paulo Rogério. Eu cheguei lá, eu fiquei ensaiando a noite inteira. Eu fui tomar banho, acordei mais cedo e fiquei ensaiando o que eu ia dizer. Quando eu cheguei na hora lá, nada daquilo que eu tinha ensaiado veio. Aí eu sei que era a nossa promoção principal era a couve-flor na época. E aí, quando me botaram no ar, eu disse, hoje está acabando, estão descarregando nesse momento nas nossas lojas, era assim, 6 e pouco da manhã, e era 110 dúzias de couve-flor, nunca esqueço, que veio num caminhão.
eu disse assim, couve-flor vindo da região de Voti a 99 centavos, desse tamanho. Rádio. Desse tamanho. E aí o Paulo disse, muito esperto, tá, mas qual é que é o peso dela? Cara, eu cheguei na loja, né? eu cheguei na loja, mais vermelho com pimentão, Sim. gaguejei de tudo quanto era jeito. Aí, aí quando eu cheguei na loja já tinha gente. Foi a maior promoção de couve-flor. Nunca mais vendemos em toda a nossa vida 110 dúzias de couve-flor, que realmente era o preço na época muito Dá bom. um caminhão, uma carga boa, né? 110 dúzias, uma couve-flor, daquelas grades grandes, era um caminhão toco. Eu só imagino o caminhão chegando assim, ó. Eu cheguei, saí do rádio, era 7 da manhã, tinha 2 caras na frente da loja, o primeiro que falou, eu quero couve-flor desse tamanho. Então, numa coisa assim, Improviso. pitoresca, virou um grande comercial. E aí, depois que eu disse do gaúcho, eu me traquejei mais, daí eu comecei a pegar o jeito pela coisa. Um dia botamos couve-flor de novo, mas era 1,99. Eu cheguei propositalmente, eu disse para o Paulo, couve-flor desse tamanho é 1,99. Se tu lembrou, tu lembrou da primeira vez que eu já tinha comentado, você lembrei, daí contei a história. Como é que foi o primeiro dia que tu foi por conta lá, tu não deu um friozão na barriga? Meu Deus, eu não dormi, friozão na barriga. Sim, mas na hora ali, né? E na hora, porque tu tá ao vivo aí, Sabe o que aconteceu uma vez? Eu não imaginava o que era um microfone na minha frente. Sabe? E aí, para terminar a história, como vão muitos professores da universidade ali, aí um dia depois, alguns programas, eles te escutei na rádio, João, disse, não, pelo amor de Deus, professor, não, professor Odilo, não, cara, ele falou, sabe o que a gente gosta da família de vocês, esse jeito italiano. Que engole os R's, mas vocês são autênticos, vocês falam do jeito de vocês, a linguagem de vocês. E não é querer inventar moda, né? E aquilo tu acabou de dizer, não existe protocolo, é a nossa linguagem. Nós temos que falar da nossa linguagem e do jeito que as pessoas entendem e do jeito que a gente passa a leitura das nossas coisas. E é isso, e o resto, falar bonitinho é para professor universitário que estudaram para isso. Eu já não, né? Tu não sei se tu tem formação acadêmica, mas eu não. Eu tenho o 2º grau completo. Sim. Graças a Deus. Sim, acho que fomos... De matemática eu sou bom, português eu me atrapalho. Tem que ser, né? O empresário, fazer as contas. Tu sabe que eu tive uma oportunidade, eu era um piá, abriu vaga para locutor da rádio. E eu ouvia, na época, eu ouvia Atlântida, né? Era piá, eu ouvia Atlântida, tinha Tropical aqui, mas eu ouvia Atlântida. Aí cheguei lá na rádio, chegou lá, entrei numa sala lá, quem tá lá para fazer o teste era o Renato Vorner. Mas o Renato Vorner não tem o lajadense que não ouvia todo dia de manhã o Renato Vorner falando aquela voz, né? Quando eu cheguei lá, ele deu boa tarde, sei lá o que era, não me lembro que horário era do dia. Eu só de ouvir a voz eu comecei a tremer. Boa eu comecei tarde. A tremer, não, porque rádio antigamente a gente não conhecia as pessoas, tu ouvia a voz, mas não sabia quem é que era. Não, e era o microfone que então tu tá de frente com o cara que tu ouve todo dia, eu não sabia quem era Renato Vorner, né? Cheguei lá, eu já me assustei, me arrepiei todo. Então tu quer ser locutor, então tinha uma folhinha pequenininha assim, batida a máquina, tu tinha que fazer aquela leitura. E propositalmente tinha um erro ali que tu tinha que improvisar, para ver se tu era bom mesmo. E eu arranco, então foi o seguinte, então tu vai fazer, né, como se fosse um locutor, como é que tu faria? Eu pego e dou o nome da Atlântida. Aí o cara pensou, mas tu não vai trabalhar de jeito nenhum. E eu falando, né, mas de tanto ouvir a Atlântida, e chegou no erro ali, meu português também não era, né, tranquei ali, ele tá bom, eu pensei, saí lá fora, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Tentou, né, é importante. Eu não sei nem por que eu tentei, podia ter ficado em casa, não era? Mas hoje existem vários programas, né, da rádio, assim, que as pessoas não são formadas em jornalismo. Hoje mudou, o que me deu bagagem foi o Rotary, eu cheguei à presidência do Rotary, então ali é outra coisa, tu vai, agora tu vai falar para um mundaréu de gente, sabe, Rotary é elite, né, cara? Então, tu vai assumir, então, a presidência, então tu tem que fazer o teu discurso lá.
Cara, e o discurso era folhas e folhas. Eu pensei, eu vou fazer Aquele diferente. protocolo, né? Fui lá e fiz diferente, cara. Me deixaram por último, né? Era uma ordem natural dos clubes, eu era o último, né? Uma noite super gelada, o pessoal com fome, barriga lá nas costas, né? Eu cheguei lá e meu papel era uma folhinha de caderno. Pessoal, eu vim aqui, o meu discurso, a princípio aqui, eu não sei, mas eu calculei em casa, dá 45 minutos. Os caras regalaram, não, tô brincando. E papapá, encolhi, cara, é isso aí, abraço para todo mundo e vamos, mangiare bene. E pronto, é isso aí. E quando eu desci, os caras, cara, que legal. Os caras acharam legal, porque todo mundo que subia lá queria fazer, sabe, aquela pompa, aquela coisa, né? Uhum. Eu fui lá e fiz uma coisa mais simples, os caras falaram, que legal, cara. Eu confesso que os protocolos me incomodam. Sim, eu passo por cima. Eu passo por cima e vida que segue, né? Porque senão eu sou muito resumido, porque senão eu não vejo essas coisas. Qual é que foi o teu primeiro emprego? Tu saiu lá do interior? Em que ano foi? Quantos anos tu tinha quando começou a trabalhar? Eu saí, eu tinha 14 anos, o meu primeiro emprego, eu vim para o São Cristóvão, eu trabalhava num aviário de galinha poedeira. Eu estudava no Érico Veríssimo, era atrás do posto ali do Facina. Sim. 2.000 galinhas, eu cuidava de 2.000 galinhas, colhia os ovos, todas as galinhas que morriam eu tinha que cozinhar num tacho, tratava para os porcos, tirava leite de 3 vacas, cortava a grama assim, manual, quase metade de um campo de futebol. E, bom, eu vim do interior onde eu lavrava, carregava balaio de milho e assim por diante, não tinha tempo ruim para mim, mas esse emprego eu não aguentei. 6 meses eu fui para casa. Era para casa. Era muito puxado. Aí eu voltei a trabalhar no restaurante do sindicato. 3 anos de garçom, daí eu fui para o escritório, do escritório eu fui para Calçados Andresa, dos Calçados Andresa eu abri meu negócio. Sim. E aí tem uma história quando eu cheguei para trabalhar de garçom, tu viu uma foto hoje, né, o quanto era magrinho. Se virasse de lado ninguém enxergava, só via o nariz. E aí tinha o programa O Sol Nasce para Todos. Depois eu fazia o programa, depois Sol Nasce para Todos, que era um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado. Então eu fui trabalhar no restaurante que ele tinha logo aberto na época. Sim. Dava 3 vezes o salão. Tinha gente esperando. Eles serviam o tal do completo, o meio completo e o espeto cozido. Então tu escolhia. E era barato o prato e o pessoal da cidade se atirava. Em vez de fazer almoço em casa, passaram a ir para lá. E eu cheguei para trabalhar. Me chamaram pela rádio nesse programa. E o pai me levou. Quando eu cheguei no gerente lá do restaurante, ele olhou para mim. Não, você não tem força para carregar a bandeja. Pode ir de volta lá para o Petri. O Petri era o presidente, né? O Enilo, o Petri foi prefeito. E eu voltei para lá, imagina. Deputado. Garado na perna do pai, já com aquela vergonha. O que aconteceu? Não, o Flávio lá disse que ele não tem força para carregar as bandejas. O Petri pegou o telefone e disse, aqui ó, eu conheço esse guri, ele carrega balaio de abóbora, lava lá no interior, não vai ter força. Aqui quem manda sou eu, bota o guri para trabalhar. Voltei, então imagina, aí cheguei lá, o Flávio com benção desse tamanho, não me queria, e o outro, os dois ali, né? E eu fiquei no fogo cruzado. Meu Deus, eu trabalhava nas festas dos colonos lá, atendia, conhecia, e se trabalhar... Bom, eu debulhava o serviço. E ali a técnica, né? E 2 semanas, eu sozinho, eu dominava metade do salão. Aí tinha mais 2, 3, eu chamo de bundinha da cidade. Sim. Eles ficavam pelos cantos, fumando cigarinho, e eu aqui, não queria, você passava álcool nas mesas, eu recebia os colonos, onde um sentava na mesa já estava em cima. Bom, não passou outra semana, o Flávio me chamou. Diz, Claudir, quero te pedir desculpa. Passava com aquelas bandejas na frente dele para mostrar que eu tinha força. Bom, eu fui disparado, a melhor versão dele, que ele fala até hoje. E aí ele me pediu desculpa que ele não imaginava que um cara pequenininho pudesse ter tanta força, né? E vontade.
A gente tinha muita Sim, tu já vontade. era Puxava leite, forjado já, né? eu puxava leite em lombo de burro com 10 anos de idade, Imagina. às 3 da manhã. Sim. Eu tirava leite de vaca, acostumado no interior. Nós íamos no colégio de pé descalço, né? Não, a gente não era pobre, a gente era muito pobre. Era pobre, era muito Então pobre. a gente aprendeu as dificuldades da Sim. vida lá. E ele dizia que eu não conseguia carregar uma bandeja de comida, né? Então depois eles me puxaram pro, depois eles me puxaram pro, fui trabalhar de estafeta. Eu fui o primeiro funcionário que não sabia falar alemão. Eu quebrei o protocolo, falar em que. Sim. Aí eu fui trabalhar, eles fizeram reunião de diretoria, aprovaram para me trabalhar. Aí eu entrei como estafeta. E logo eu já estava dominando tudo lá. E continuei trabalhando na hora do meio-dia para ganhar meu almoço. E é assim, né? E é assim. Tu sabe que o primeiro emprego meu foi na fazer carvão, fabricando carvão. É? Aham, lá da linha Atalho, Marcos Souza. Tinha forno de carvão lá através do Lânios aqui de Lajeado. Do Ito Lânios, do... Não, do Lânios, que era motorista, trabalhou na Movesco depois, o Ah, Flávio. sim. Flávio, meu O cliente. Flávio foi que eu trabalhei com ele. Hoje ele é funcionário da Movesco, Eu né? trabalhei com ele. Daí o pai dele era vivo, né? E o pai dele... Flávio entregava carvão para mim, é verdade. Sim, eu entreguei. Entreguei bastante carvão para ti também. Uhum. E o Flávio, e o pai dele falou, né? Eu tinha 16 anos, o pai dele falou assim, não aguenta um dia. Em alemão eles falando, né? E o Flávio me chamou assim, ó, ele falou que tu não aguenta um dia. E a minha vontade era de dirigir. Eu tinha 16 anos, mas dirigia já. Ele tinha na época uma C14, depois uma Ford, um Dodginho também. E eu fazia todo aquele processo para depois fazer a entrega. E o Flávio fazia assim para mim, ó. Sábado, né? Sábado tu entrega para a churrascaria, onde é que tiver churrascaria, onde é que vai o saco maior aquele. Tu entrega, se sobrar alguma coisa em cima da caminhonete, pode vender, é teu para tu fazer a tua festinha de noite. Mas Deus, ali. Deu até... Ah, e o que ele fazia? Tu pega e vende para quem não é cliente, vai num parente teu, vai lá e enfia um saco de carvão. Mas eu, claro, aquilo era, o lucro todo era meu. Ele me dava isso aí, cara. Então ali era para ganhar uns trocos para de noite, né? E aguentei o tirão ali, trabalhei um tempão com ele ali. Depois eu quis trabalhar com carteira assinada, pensei. Aí fui trabalhar na Cartel, trabalhei... Na Cartel eu não aguentei, não passei, acho que de 60 dias, mas daí eu vi que aquilo era uma coisa que a gente trabalhou na Andresa, né? Todo dia a mesma coisa. Multiplica por mês, multiplica por ano e multiplica pela vida inteira, porque ficar ali a vida inteira fazendo aquilo, né? Não, eu não quero isso aí. Aí eu queria ganhar bem, né? Daí eu olhei o cara que trabalhava de noite e falei, tem que trabalhar de noite. Aí de noite, um dia o cara deixou cair a carteira no chão, a folha de pagamento. Eu digo, mas ele ganha um pouquinho mais que eu. Ele tá a vida inteira e eu recém entrei, cara. Ele ganha quase a mesma coisa que eu. Não. Fui lá pedir as contas. Ah, pode. Vou ter um bom funcionário. Sim, eu sei. É por isso mesmo, deixa eu ir pro outro lado. Aí caí nas vendas, né? Depois trabalhei de motorista e tudo, mas depois foi para as vendas. E aí tu te achou? Não, nas vendas, sim. Aí te achou. É ali que é bom. Eu posso contar a história do engraxate? Mas, com certeza. Essa história ela acabou virando uma mensagem de Natal e acabou virando uma música. Ela está dentro de uma música chamada Conselho de Pai, que eu escrevi para meu pai. É uma história da vida real que aconteceu, é uma das grandes lições de vida que eu tive do meu pai e eu passei adiante e vai chegar onde eu vou chegar a história. Então, tu lembra dos engraxates, aqueles da caixinha? Sim. Então, eu trabalhava, eles vinham, eles estavam sempre ali pela frente do sindicato, vinham os colonos com o calçado sujo, ali era o foco deles de ganhar dinheiro, na época. Sim. E aí tinha 2 ou 3 que eles eram bem conhecidos ali, né? Sim. E tinha um que ele era criado pela avó, os pais tinham abandonado ele, e ele era um cabeludinho assim, magrinho. O apelido dele era pau de virar tripa, tão magrinho que ele era. E eles dormiam às vezes pela praça aí. Então como eu trabalhava no sindicato e de media, eu ganhava meu almoço, mas no sábado os colonos não vinham. E aí eu pagava meu almoço. Uhum. E um dia de sábado eu peguei um prato de comida, sentei sozinho numa mesinha que tinha bem perto do caixa, peguei era
o refrigerante de laranja chamado Laranjinha, nunca esqueço. Era a marca Laranjinha, era da Antártica, se não me engano. Sim. Quando eu sentei, tinha dado 2 garfadas no prato, esse engraxate chegou. E o meu apelido lá no sindicato era Baixinho, ele me conhecia, a gente se conversava. Seu Baixinho, me paga uma comida que eu tô com fome. Aquilo me subiu, que quando eu e o meu irmão mais velho saímos de casa junto, o pai disse para nós assim, se um dia vocês tiverem fome, meus filhos, nunca roubem. Peçam comida, que água e comida nunca ninguém vai ligar para vocês. Vão com Deus. Foi o que o pai falou quando nós viemos para a cidade. E eu lembrei daquilo. Me subiu aquilo e eu não consegui mais almoçar. Eu passei o prato de comida para ele, dividi o refrigerante com ele e comecei a conversar. E contei para ele. Eu disse, guri, meu pai me falou isso, parabéns, ó, tu não tá roubando, tu veio pedir a comida. Daí ele disse assim, eu tô desde ontem de meio-dia sem almoçar. Nós dormimos na praça, Sim. eu e os meus 2 amigos, e não deu nada. Sim. E ele levava todo o dinheirinho para a avó dele. E ele não foi para casa, ele não tinha dinheiro, daí ele não comeu. Diz ele, não deu nem, eu tô com fome, tô desde ontem de meio-dia sem comer. Tá, dei a comida para ele. Saí do sindicato, fui para Andresa. 15 anos depois, quando eu estava com a minha fruteira, que era ali onde é a farmácia, hoje do lado não é onde é, comecei de baixo e fui subindo. Um domingo de manhã,